Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Hoje vamos abordar assunto ensino à distância e também o supletivo, o aumento aí da procura desta modalidade em tempos de pandemia. Eu recebo aqui dois convidados especialistas no assunto, a Maria Célia dos Santos, que é coordenadora de ensino, e o professor Tomé Matos, que já tem aí 40 anos na área de supletivos, e nós vamos conversar bastante e contar um pouquinho dessa história. Sejam muito bem-vindos a esse Alesp Cidadania. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Primeiro, antes de entrar no ensino à distância, eu gostaria que o senhor professor explicasse primeiro o que é um diploma supletivo. Boa tarde, a gente que agradece o convite. O diploma de supletivo é um diploma normal do ensino médio ou do ensino fundamental 2, só que é obtido em menos tempo para adultos. Seria a mesma coisa que o ensino regular presencial, ou dos jovens tradicionais que fazem a sequência de séries, que seria primeira, segunda, terceira e quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e agora nono. Chama-se Fundamental 2, Fundamental 1 é o primário, Fundamental 2 é o que nós falávamos o antigo ginásio, primeiro grau. E nós depois tem as três séries do ensino médio, o primeiro, o segundo e o terceiro. A palavra supletivo significa suprir, suplência, o que faltou na adolescência. Por isso é que ele vai completar quando é adulto. A palavra supletivo já existe há muitos anos. Então posso até fazer um pequeno histórico dos meus 45 anos no mercado supletivo. Eu cheguei de Portugal em fevereiro de 76, vai fazer agora 45 anos. E naquela época era muito forte, na década de 70, o Madureza. Vocês talvez não lembram, que vocês são jovens, mas falava-se muito em Madureza, que era terminar o ensino ginásio e o colégio, e tinha também, se falava muito no Mobral, que era a alfabetização de adultos. As pessoas se preparavam em grandes cursos preparatórios, eu mesmo tive um, comecei aqui durante muitos anos lecionando língua portuguesa, gramática e redação. Hoje também, mas é mais à distância. E as pessoas faziam os exames dos estados, chamados exames de madureza na década de 70, que era a Lei 5.795, de 1 de agosto de 71. Pode ser que eu não esteja bem certo, mas é mais ou menos isso. E as pessoas eliminavam as disciplinas com os exames dos estados. O forte nosso aqui era o estado de São Paulo, mas o Rio tinha, Minas, Brasília, Paraná. Todos os estados tinham os exames supletivos, porque era a lei, bases e diretrizes do MEC, como é até hoje, que obrigava as provas dos exames supletivos 2 vezes por ano. Inscrição em abril, prova em junho, inscrição em outubro, prova em novembro. Na década de 80, em vez de chamar exame madureza, chamava exame supletivo, mesma metodologia, prova 2 vezes por ano, com um calendário fixo. Então a gente preparava o aluno com aulas presenciais na faixa de 6 meses, ia fazer as provas, ficava em alguma disciplina ou eliminava todas, já recebia certificação pelo CESU, Centro de Exames Supletivos, que existe até hoje na Praça da República, onde é a Secretaria de Educação, do outro lado do prédio, onde é o Conselho Estadual de Educação. Tanto que ainda tem alunos até hoje que eliminaram disciplinas naquela época e vão lá buscar o comprovante das matérias eliminadas e fazem só as que faltam. E na década de 90 foi chamado, passou de exames supletivos, passou a ser exame suplência, mas é a mesma metodologia, e isso existiu até 2012. Eu estou me referindo mais ao estado de São Paulo. Tanto que eu, naquela época, em 78, vi aquele conteúdo que era similar a português, história, geografia, matemática, similar aos concursos públicos, o conteúdo é o mesmo, que era a matéria completa do ensino médio, e eu resolvi montar uma editora só direcionada para as provas do supletivo. Então eu fiz uma disciplina para cada disciplina. Fiz uma apostila para cada disciplina, desculpa. Na altura eram 8 disciplinas do ensino médio e 5 do fundamental. Fundamental, matemática e ciências, português, geografia e história. Na época ainda tinha educação moral e cívica, o SPB, os antigos devem saber o que é isso. E essas apostilas existem até hoje. Na década de 90
juntei um volume único por uma questão de praticidade e até de economia, e essas apostilas existem até hoje e eu forneço a várias escolas credenciadas. Quando pedem autorização para terem autorização para certificar o aluno, eles têm que ter um contrato com uma editora que lhe fornece a apostila impressa e a apostila digital. Hoje está tudo na apostila digital, é virtual. E assim foi ao longo dos anos. Agora, há uns 10 anos para cá, autorizado pelo governo Lula, foi acho que em dezembro de 2006, o supletivo, então existia a palavra supletivo, como existe até hoje, que é como o povo conhece supletivo, à distância. E aí houve toda uma mudança. E esses 10 anos para cá, o Conselho Estadual de Educação deixou de usar a palavra supletivo e começou a adotar o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que fazem preparatório com a gente, vários cursinhos preparatórios, tem dezenas deles espalhados pelo Estado, eu conheço praticamente todos, e o aluno se prepara com eles, com aulas presenciais ou aulas à distância ou digitais, e vai ter a certificação pelas escolas credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Eu, particularmente, com a minha experiência, existem muitos cursinhos que não estão preocupados com a validade, a autenticidade da certificação. Então, para evitar que algumas faculdades rejeitem o certificado deles, nós resolvemos, eu e o grupo que trabalha comigo, só certificação pelo Estado de São Paulo, que é o único estado que tem GEDAI. O que é GEDAI? Gerenciamento Dinâmico de Administração Escolar. E agora, um ano e pouco para cá, nem mais usa a sigla GEDAI, usa a Secretaria Digital de Educação, que é a substituição da antiga publicação no Diário Oficial do Estado. Os outros estados do Brasil ainda publicam no Diário Oficial. Alguns nem isso. Mas tem faculdades aqui no Brasil, tipo sei de uma, por exemplo, a 9 de julho, não gosta de certificados de outros estados, prefere a do Estado de São Paulo, como vários concursos públicos, por exemplo, a Polícia Civil ou Militar, como, por exemplo, o Corém, para os alunos que vão fazer a área da saúde. Então, nós resolvemos trabalhar para evitar aborrecimento com o aluno, certificação pelo Estado de São Paulo, pelo Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. E aí a gente fica tranquilo, tem um nome a zelar, o aluno fica satisfeito, e quando o aluno satisfeito, para nós, representa que ele manda-nos mais 10. E se ele não está satisfeito, é o contrário. Então, professor, mais ou menos assim um pequeno histórico, para nós chegarmos até 2021. Pois é, e eu quero perguntar para a Célia, que é coordenadora de ensino, como é que é essa transição hoje, né, com o EAD, sendo uma modalidade muito usada, como é que tem sido aceita essa nova forma, né, a partir de agora, com a pandemia e tudo mais? Se tornou mais frequente? Sim, com certeza, né, Guga? Existem duas modalidades do EJA, né, do supletivo, que é a modalidade de ensino presencial, que o aluno se conclui 6 meses para cada série, e essa modalidade do EAD, que reduziu um pouco mais esse tempo. Então, esse aluno ele consegue estar reduzindo o ensino médio, que levaria a 1 ano e meio na modalidade presencial, dentro de 6 meses ele consegue estar concluindo essa etapa do fundamental em 6 meses. Então, com essa pandemia, né, a gente tivemos que nos adaptar nesse ensino EAD, nessa preparação desses alunos, e foram, assim, bastante procurado devido ao tempo reduzido. O aluno ele pode estar estudando no tempo que ele desejar, no horário que ele tiver disponível, porque muitos desses alunos são alunos que não têm tempo, né? São trabalhadores que não têm tempo mesmo de estar estudando. Então, nessa modalidade, ele vai estar estudando na apostila digital, né, que o professor tem preparado, e através do site, através de videoaulas, no tempo que ele desejar. Entendo. Agora, professor, como é que o senhor aí com 45 anos de experiência viu essas mudanças? Para melhor. Realmente, na pandemia, até por surpresa, talvez devido à ociosidade do aluno em casa, e viu que o mercado de trabalho ficou mais restrito, resolveu terminar o ensino médio.
É um tipo de público que sabe que hoje em dia o filtro do mercado de trabalho maior, então precisa do ensino médio urgente. E o aluno de supletivo, eu falo supletivo porque a gente está mais acostumado com a palavra, o aluno do EJA, que é a mesma coisa, supletivo e EJA é a mesma coisa, ele tem sempre duas coisas. Ele tem pressa, precisa do diploma para ontem, e quer atropelar o tempo, e isso não pode, porque nós cumprimos a lei, que é mais ou menos assim. Às vezes o aluno pergunta, mas o diploma é reconhecido pelo MEC? A gente fala logo de cara, lógico, se não fosse reconhecido pelo MEC, nós não trabalharíamos tantos anos. Mas existe todo um círculo que eu explico muitas vezes. O MEC, através das leis de bases e diretrizes, autoriza, a lei de supletivo está no MEC, nas bases e diretrizes, autoriza o Conselhos Estaduais de Educação a realizar exames supletivos. Como não faz mais, autorizou escolas credenciadas pelo Conselho para que façam essas avaliações e essas certificações. O Conselho passa as normas para a Diretoria de Ensino através de um supervisor ou supervisora. A Diretoria de Ensino passa as normas, como foi aprovado pela metodologia, para o colégio, credenciado, autorizado. E a diretora passa para nós passamos para o aluno. Então é todo esse círculo que tem que ser feito. Nós não podemos inventar nada. Quando o aluno, mas eu quero precisar para ontem, às vezes, mas eu pago mais, e tipo assim, não tem isso. Tem que fazer de acordo com a lei. O tempo mínimo de duração do AD à distância, nós estamos falando disso, porque a maior procura, hoje 90%, é do ensino médio, que é o que vai ajudar a vida dele. 10% mais ou menos é para a faculdade, uns 80% para o mercado de trabalho, uns 10%, vamos dizer assim, é cursos profissionalizantes, cursos técnicos, inclusive para fazer os cursos técnicos na área da saúde, precisa ter o fundamental, porém exige o fundamental com GEDAI. E tenho, agora, a classificação e a reclassificação, que o aluno maior de 18 anos faz a prova de classificação e depois faz a prova de classificação e a prova final. São duas provas, classificação e reclassificação e a prova final. Aí, sendo aprovado, é só esperar os prazos. Ele tem que, junto com essas provas, além de ter que estudar para fazer as provas, ele tem que fazer os exercícios, tem que fazer as atividades que estão no portal do colégio credenciado. E aí consta no sistema. Alguns falam assim, mas eu não tenho tempo. Meu filho, você está fazendo um curso, então você tem que fazer a tua parte, porque nós fazemos a nossa. E qual é a maior dificuldade nas provas? Porque a prova normalmente, tanto a primeira, que nós chamamos classe e reclasse, quanto a prova final, a metodologia, todos os colégios aqui em São Paulo nós trabalhamos com 4, mas tem mais, é dividida em duas partes. Uma prova com as questões tradicionais, falando em questões tradicionais, a palavra tradicional convém dizer que o supletivo EJA é o ensino tradicional. Não é o ensino tipo Enem, que é competências e habilidades, é raciocínio, é interpretação, é análise, dedução, conclusão. É preverem capacidade de percepção, capacidade de inteligência, o QI do aluno. O nosso ensino do EJA é aquele ensino tradicional, que eu, com 60 anos, aprendi há 40 anos atrás, vocês a mesma coisa. Não é metodologia, não é igual ao Enem. Então, metade da prova tem as questões, uns são 10 questões por disciplina, outros são 5, outros são mais, depende, e a outra metade da prova é a redação. Como se fala na gíria, é aí que o bicho pega. Porque um grande percentual de alunos, eu calculo em torno de 70% a 80% do povo brasileiro, tem muita dificuldade em escrever uma redação. Mesmo que seja um assunto vigente. A pessoa fala com muita frequência, mas na hora de colocar no papel um assunto, ele se complica. Porque ele já pensa que escrever, já tem que escrever bonito. Eu que ensino redação há tantos anos, eu falo assim, gente, redação só se aprende a fazer fazendo. Não adianta você já crer. Tem jornalistas do Estadão ou da Folha que estão lá há 30, 40 anos e até hoje estão se aprimorando a fazer redação. A redação não é uma regra que se ensina e você aprende. Não é uma lei que você... A redação só se exercitando. Quanto mais você escrever e ler, melhor você faz uma redação. Então, resumindo, metade dessas provas, todos os colégios têm redação.
E a redação, como é que é feita a avaliação do aluno à prova final? Se tem metade são as questões, metade da redação é corrigida individualmente, as questões ele tira uma nota. Na redação o professor avalia, tira outra. A soma das duas notas dá a prova final. Ele tem que ter média de 1 a 10, tem que ter média mais de 5. Quase todas as escolas são assim. E o bicho pega na redação. E a redação tem que ter, no mínimo, 20 linhas. Tem que responder ao tema. Tem que ter 4, 5 parágrafos. Tem que ter objetividade. E uma série de coisas que só se eu precisar da aula de redação. Mas muitos escrevem 3 ou 4 linhas, se atrapalham e pronto. Escrevem, agora que a prova é à distância, fazem um rascunho e põem no computador e reprovam. Depois se queixam, mas eu fiz a redação. Mas a redação é avaliada por 2 professores. Se não tiver o básico, responder ao tema, ter coerência de conteúdo, um mínimo de parágrafos, a colocação das vírgulas, dos acentos, um mínimo básico, eles vão dar nota baixa. E a média junta, mas ele tem que ser aprovado nas duas. Porque se ele ficar nas questões ou ficar na redação, ele tem que fazer de novo. Então, professor, fala, Sérgio. Não, eu só queria complementar essa importância, né, da redação, porque a prova, elas são de alternativas, né? E a redação... Múltipla escolha. Isso. E a redação é onde vai mostrar se esse aluno está apto a concluir o ensino médio ou não, né? É assim, onde vai ser avaliado a maior parte desse aluno, né, professor? Eu falo muitas vezes. Por uma redação, eu dou-te um tema, Guga. Você desenvolveu para mim, eu conheço o teu nível escolar. Sim. Para quem tem experiência, matou na hora. E a redação do ensino médio, ela deve ser dissertativa. Não é igual a um primário ou o ensino fundamental 1 ou 2, que é uma narração narrativa descritiva. Conta uma historinha. Um facto, o cachorro foi atropelado pelo carro e alguém se machucou. Isso é fundamental. É uma historinha. No ensino médio, no Enem, nos vestibulares, tem que dissertar, opinar sobre o assunto pedido. E o aluno cai naquela de contar uma historinha. Por exemplo, você tem um tema. Quais são os temas pertinentes agora, por último? Pandemia, racismo, esses são os que estão caindo mais, poluição, existem 10 tipos de poluições diferentes, e o uso e o abuso da internet na vida das pessoas. Normalmente cai um desses 4 temas no último ano, uns meses para cá. E a pessoa chega lá, escreve uma historinha. O ensino médio não é historinha, contar um facto. O ensino médio é capacidade de discernir, de interpretar, analisar a situação como um todo. Tem um tema que é muito difícil, mas os alunos fazem. Por exemplo, assim, a globalização é um tema ótimo, mas está para escrever um livro, não é, professor? Então, o que eu quero dizer é a redação tem que ter aula de redação. Ah, mas eu não consigo escrever. Só tem que escrever. Se não fizer uma redação de 1 a 10, se não terá no mínimo 5 ou mais, ele não vai ser aprovado. Então, a importância da redação nos exames do EJA, em qualquer um, no concurso público tem a redação, nos concursos dos vestibulares, do Enem, da FUVEST, do Unicamp, a redação é tudo. Por uma redação, você já sabe o nível intelectual da pessoa, o nível escolar, vai. Agora você. Agora, por exemplo, né, qual a evolução, né, que o senhor viu no supletivo? Como o aluno chegava nos anos 70, 80 a um supletivo e como ele chega hoje? Porque hoje eu acho que a informação ela está na palma da nossa mão, né? Então as pessoas pesquisam mais, as pessoas, né, têm uma quantidade grande de informação. Como foi essa transformação na sua visão? Não foi muita não, as dificuldades são as mesmas. Entendo. Quando eu, durante muitos anos, dava aula presencial, colocava um tema na lousa e tinha 50 alunos na sala. Sinceramente, 25 ficava assim. Uns 20 escreve razoável, uns 10 mais ou menos. E os 20 ficavam, não conseguem. E isso existe até hoje. A redação é complicado, mas nada que não se possa treinar, exercitar e escrever no mínimo. Hoje eu peço para o aluno, escreva uma redação, manda uma foto aqui no Zap, que eu leio e dou uma opinião. Olha, você precisa... Em primeiro lugar, tem um problema da ortografia, que algumas não dá para ler. E outro problema é cheio de erros ortográficos.
Isso não tem como ensinar assim tão rápido. Falei, vai treinar mais, faz de novo, não está boa, tem que estar de acordo, coerente, tal. Então, a evolução em termos de redação não existiu. As aulas presenciais, porque se você for ver bem, professor, as provas também não são tão difíceis. E o uso da internet, imagina o jovem de hoje, uma criança de 7, 8, 10, 11 anos, que para te aprender a tabuada vai aqui. Por isso que eu achei difícil as crianças serem alfabetizadas, aprender a ler e a contar e a escrever. Para a minha opinião, este ano passado, as crianças do ensino primário foi um ano perdido. Mesmo a não ser que os pais tenham ajudado muito em casa. Tenho parentes assim. Então, respondendo mais objetivamente, as dificuldades são as mesmas. Eu, quando entrei no mercado, isso já faz tantos anos que eu te falei, alguns conhecidos meus falaram assim, Tom, isso aí vai acabar. O governo federal está investindo muito na educação básica. Hoje as pessoas já vão para o ensino médio. Eu posso te responder assim, Guga. Cada vez tem precisando mais. É um mercado... Eu tenho cursos preparatórios que fazem muita matrícula todo mês. Entendeu? É só divulgar. E do tipo de público que a gente vai falar depois, né? O perfil, né? Todo o tipo que você imagina. Depois, no próximo capítulo, acho que é sobre o perfil do aluno, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que é importante, antes de entrar no perfil do aluno, gostaria de saber a duração, quanto tempo, por que as pessoas procuram um supletivo e não a grade regular, né? E aí eu lhe pergunto, uma grade regular, como em tudo, é um pouco mais completa, né? Que diferença isso faz na hora do, vamos ver, do mercado de trabalho, de um vestibular? Como é que funciona? Eu vou querer a opinião dos dois, mas eu vou começar com a Célia. Certo. A procura pelo supletivo, ela tem aumentado devido ser uma grade mais reduzida, né? Nós temos hoje a grade com 1.200 horas, que equivale a 180 dias, 6 meses. Então, a procura é devido a isso, né? Na grade normal, presencial, regular, o aluno é necessário ele frequentar aulas todos os dias. Ele pode ser reprovado, além das notas na prova, também por presença, por falta. Né? E esses alunos são alunos que realmente não têm tempo, né? Trabalham o dia inteiro, não tem tempo de ir para uma sala de aula, ficar ali das 7 até 11 horas estudando. Então, a procura maior é devido a isso, né? Quer dizer, a pessoa ela tira hoje um diploma de segundo grau em 1.200 horas, é isso? 1.200 horas, em 6 meses. Você tem ideia da grade curricular regular, quantas horas seriam? Mas são basicamente nós estamos falando 12 anos, né? São. Nós estamos falando essencialmente... No ensino regular, pelo EJA, são 1 ano e meio. 12 anos com 200 dias letivos, se não me engano. Né? 1 ano e meio. Então, isso nessa grade EAD reduz para 6 meses. Exato. Porque eles falam assim, nós falamos também. Olha, se você vai no ensino regular de supletivo, presencial, que a gente chama, são 18 meses com frequência normal, você tem que pagar condução, lanche, chegar em casa à tarde, quando fazem à noite, e isso causa uma série de transtornos. Você vai dormir tarde. Eles optam pela metodologia do EAD, que não tem nada disso. Então, mesmo assim, alguns reclamam que não querem fazer as atividades, que são obrigatórias. Se não fizeram constar no sistema, ele não é certificado, não liberam a pasta dele. Entendeu? Essa é uma... Nós, para fazermos as matrículas, porque, no fundo, uma matrícula é uma venda de prestação de serviços temporária, certo? E o aluno de supletivo, ele quer duas coisas: preço baixo e facilidade. Se você dificultar muito... Olha, você tem que pagar tanto, dormindo menos não dá, porque a escola certificadora cobra tanto por aluno e nós temos todos uns requisitos. É mídia, o espaço físico para receber o aluno. Muitos dão aula 1 dia por semana, aula presencial, com apostila impressa. Outros dão aula só de sábado. Outros cursos dão plantão de dúvidas. Tem que fazer alguma coisa por ele. Porque um aluno, de uma maneira geral, economicamente carente, pessoalmente, ele já é uma pessoa que se acha inferior porque ele já recebe aquela parte, vamos dizer assim, uma espécie de humilhação
em casa, na empresa, no boteco onde ele frequenta. Pô, meu, você é um analfa, você não tem nenhum ensino médio. No fundo, faz parte da psicologia humana, perfeito? Então ele vai correr atrás. Só que pensa que, esse aqui é muito caro, esse aqui tem que fazer muita coisa. Eles vão naqueles que não exigem nada. Só que depois, como se fala na gíria, o barato sai caro. Porque depois ele vai querer entrar em alguma faculdade. Desculpa. Exatamente. É importante nesse momento ter o cuidado. Eu vou para um rápido intervalo nesse programa Alesp Cidadania. Daqui a pouco a gente volta falando mais de supletivo aqui na Rede Alesp, nesse programa especial. Até já, não sai daí. Estamos de volta ao Alesp Cidadania de hoje. Estamos falando de ensino à distância e o supletivo. Vamos conhecer melhor como funciona essa modalidade aí de concluir o ensino. Eu converso aqui com o professor que está aqui conosco hoje, Tomé Matos, que é professor, e a Maria Cecília dos Santos, Maria Célia dos Santos, é verdade, que é coordenadora de ensino, e estão aqui conosco hoje esclarecendo os nossos telespectadores a respeito do supletivo. A gente conversava no primeiro bloco, contamos a história dos supletivos, né? O professor aí tem mais de 45 anos de experiência no assunto, mas eu gostaria de saber o perfil do aluno que procura um supletivo hoje, né? Já que hoje cada vez mais, né, e foi um assunto que a gente discutiu no primeiro bloco, o governo investe mais em ensino, né? E com isso a gente faz com que tenham-se mais oportunidades. Mas qual que é o perfil de aluno que procura um supletivo? Vou querer a opinião dos dois, começando com a Maria Célia. Certo, Guga. O perfil, nós temos diversos, né, perfis aí. Para o supletivo, para o aluno dar início na conclusão do ensino médio através do EJA, do supletivo, ele precisa ter 18 anos completos. Então, nós temos um perfil aí de alunos a partir de 18 anos até mais ou menos a faixa etária de 50 a 60 anos. 80% desses alunos são alunos de 30 a mais ou menos 50 anos. São alunos que estão desempregados, né? Com essa pandemia, nós tivemos mais ou menos uns 20% de aumento na procura por essa modalidade EAD. E mais ou menos uns 60% são alunos que perderam o emprego durante a pandemia e procuraram se qualificarem, né, para o mercado de trabalho. Então, mais ou menos 60% é para o mercado de trabalho e uns 40% para se qualificarem profissionalmente, cursando aí, podendo cursar com a conclusão do ensino médio, podendo dar continuidade num curso técnico, numa faculdade, para poder se recolocarem no mercado de trabalho. Agora, professor, o senhor citou, né, o assunto, cada vez mais, o senhor vai falar dentro desse perfil também, mas cada vez mais as pessoas aí procuram melhor qualificação profissional. Qual que é a busca que elas almejam nesse momento? É um emprego melhor? No primeiro bloco a gente falava é uma questão até de autoestima, de autoconfiança, você ter certificados hoje em dia, você é muito cobrado por isso, porque se tornou cada vez mais comum, sem dúvida nenhuma, né? Então quem não tem, ele fica atrás. Eu acho que existe essa cobrança social, mas também uma busca por uma faculdade. Como é que é? De repente a pessoa quer prestar um Enem, um vestibular de uma faculdade aí tradicional, por exemplo, uma USP. Como é que é esse perfil? O perfil é essencialmente ligado ao lado profissional. Você falou assim, procurar um Enem. Sabe que o Enem também certifica. Basta acertar metade das questões, se não me engano são 900, se o aluno supletivo se inscreve para fazer o EJA do médio, acertar 50%, ele é certificado pelo governo federal, certo? Nem minha colega falou, o supletivo é para o adulto. Evitar que o adolescente, por exemplo, de 15 anos, deixe o ensino regular e vá reduzir menos tempo. Tanto que às vezes tem pais ou mães que insistem para que a gente faça um garoto de 15 a 16 anos, mas ele é emancipado.
não aceita emancipação. Então tem que ser maior de 18 anos e, primeira coisa, tem que ter força de vontade, como tudo na vida. O que lhe falta em muitos. Bem, aí ele se matricula e nós passamos as regras, as leis, porque nós cumprimos ordens e ele tem que fazer o que precisa ser feito, que alguns não querem fazer. Mas se não fizer o que precisa ser feito, nós, a nossa parte e eles a deles, eles não vão ser certificados lá na frente. Como eu já falei no primeiro bloco, essencialmente o mercado de trabalho. Eu estou no centro de São Paulo, às vezes, porque faz parte do ser humano, encontro pessoas, olha, eu fiz com você, hoje já estou na faculdade, hoje eu sou advogado. Eu tenho uma advogada no meu prédio que fez comigo 20 anos atrás, certo? E é sempre um motivo de orgulho. Então, é como tudo na vida, ter vontade, persistência e correr atrás. Agora, o senhor acha que teve uma mudança de perfil de 40 anos atrás, quando o senhor começou para hoje? É o mesmo público que procura? É o mesmo público. Quem são o nosso público? Empregadas domésticas, porteiros, zeladores, pessoas que trabalham de balconistas. Pessoas que não tiveram tantas oportunidades, Exato. é isso? Agora, mas o supletivo é para pobre. Tem gente rica que também não tem. Às vezes está acomodado num bom emprego e de repente viu que ou apareceu uma ascensão interna dentro da empresa que ele está. Olha, quem não tiver o ensino médio não vai subir de cargo. E ele se obriga, aquele desespero. Às vezes já aconteceu isso comigo, eu sou muito prático. Uma senhora, aconteceu essa situação e ficava nos perturbando porque o certificado não saía, menos tempo. Aí me irritou tanto que eu falei assim, o que é que a senhora fez nos últimos anos? A senhora tem 45 anos, o que é que fez nos últimos 25, 30 anos? Não foi estudar. Você não sabe dos meus problemas. Eu falo muitas vezes essa expressão que eu vou falar agora para você. O Brasil é um país com mais tantos problemas sociais, talvez um dos maiores do mundo. Mas tem o supletivo, tem o EJA, que dá uma oportunidade ao adulto de almejar um futuro melhor. Sonhar com uma faculdade, não é bom? Sem dúvida. Tem muitos países, eu conheço, a pessoa estudou quando era adolescente e depois fez o que tinha que fazer e depois pronto. Então, temos sempre, não se pode dizer que o Brasil está cheio de problemas sociais. Tem, lógico que tem, todos têm. Verdade que o ser humano é assim mesmo. Mas tem essa possibilidade. Eu tenho um item aí que pergunta qual é o aluno mais velho que se matriculou, que eu vi. Eu fiz uma matrícula que eu vi de um aluno de Tucuruvi, aqui de São Paulo, 81 anos, Sr. João. E lógico que ela perguntou, Sr. João, mas por que você vai fazer? É que eu estou há tantos anos no emprego e se eu não apresentar o diploma de ensino médio em um ano, eu perco. É louvável, é bonito, é enaltecedor. Aos 81 anos, o seu João buscou a certificação de segundo eu tive grau o prazer, e porque a empresa, na verdade, exigia. Exigiu. Eu tive o prazer de entregar o certificado, fotografamos, serviu de mídia, e ele é um homem muito lúcido, fez uma redação, ele até falou, a redação, isso é comigo. Fez uma redação ótima, até mandei fazer na minha frente, e é louvável, é enaltecedor, é bonito. Essas coisas assim, que você acha uma pessoa que passou por você, pela Célia, tantos passam, graças a Deus, e depois nos ligam, agradecendo, já estou na faculdade, já almejei o que eu queria. Tem esse lado social que é muito bom. O perfil continua o mesmo, há 40 anos atrás eu mesmo. Agora, Célia, é importante você dar a tua opinião e eu gostaria de saber também, né? Existe muita procura, por exemplo, de terceira idade, ou então algumas pessoas que de repente se viram paradas em casa pela questão da pandemia e falam, vou estudar. Só que aí ela fala, vou fazer uma faculdade, mas aí pensou, não, peraí, eu não tenho nem o segundo grau completo. Como é que funciona isso? Sim, Guga, eu tive dois alunos, é muito gratificante, né? Eu estou nesse ramo do supletivo, na preparação desses alunos há 10 anos. E eu tive duas histórias muito interessantes, que é importante ressaltar, né? Eu tive uma aluna de mais ou menos 40 anos, ela tinha uma loja já há mais ou menos uns 10 anos, em Santo Amaro, né, em São Paulo, e devido a essa pandemia, ela não conseguiu continuar, né, tocando a loja e precisou fechar essa loja. E daí ela precisava se recolocar no mercado de trabalho, e ela não tinha o ensino médio. Foi onde ela nos procurou, está aí estudando conosco, acredito que até o meio do ano ela já consiga a conclusão. E também tive um aluno de 73 anos, seu Edmilson. Seu Edmilson, ele era do ramo ele tinha um escritório de contabilidade e ele precisava
contratar profissionais para estar, né, fazendo os cálculos para ele. E ele nos procurou, ele falou, eu tenho até o 1º grau apenas e o meu sonho é fazer minha faculdade de contabilidade, de ciências contábeis, mas eu não tenho o ensino médio. E foi onde ele nos procurou, nós fizemos toda essa preparação e ele conseguiu a conclusão do ensino médio. E de repente pessoas, por exemplo, que tinham estrutura familiar, o marido era o arrimo da família, de repente, de uma hora para outra, faleceu e aí a pessoa teve que correr. Acontece muitos casos como esse também? Tivemos muitos casos agora, né? Muitas pessoas, esposas que perderam seus maridos ou o marido perdeu a esposa e assim o aumento foi gigantesco mesmo nessa preparação, né? Porque para o mercado de trabalho hoje o nível mínimo é o ensino médio. A conclusão. Agora eu quero aproveitar, professor, e o senhor, né, com a sua experiência aí de 45 anos no meio como educador, né? Sim. Eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta. É tarde em algum momento para você retomar um estudo, para você buscar uma outra qualificação? Gostaria que com a sua experiência o senhor falasse sobre isso. Ô Guga, nunca é tarde. É só força de vontade, que isso é tão bonito no ser humano, né? E a gente acha muito louvável. Qualquer pessoa de qualquer idade, lógico, a faixa etária não é essa, é na faixa 30, 40 anos. A partir disso mesmo. Uns 18 até os 25, nem tanto, mas também tem, tá? Às vezes é o que a Célia acabou de falar. Quando a água já bate no queixo, o cara ficou acomodado a vida toda. Tem, por exemplo, a faixa etária de 40 anos. Olha, meu filho, se você não tiver o diploma de ensino médio, você não tem, você é mandado embora, você não vai subir de cargo, você vai ficar sempre na mesma. Aí ele parte desesperado. Agora, a gente que acompanha o ramo, já vi novelas, eu fiz supletivo. Eu conheço várias pessoas que têm orgulho de dizer, eu fiz supletivo, estou em ensino médio, através do supletivo, foi menos tempo. Ganhei tempo para depois eu fazer faculdade, etc. Então a gente sempre fica contente com isso. O lado humano, nós lidamos com seres humanos, toda a natureza, e estamos preparados para tudo. É como outro setor qualquer. É um aluno que reclama muito. Mas reclama no sentido de ser exigente, na sua visão? Não, ele não quer facilidades. E não tem que fazer o que precisa ser feito. Senão ele não vai conseguir. Eu tive outro não dia existe problema. Fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Eu tive uma aluna porque, quando surgiram agora, né, as atividades, os exercícios, tem que responder pelo portal do colégio, que isso depois fica já na pasta dele. Mas eu não tenho tempo. Você não falou que tinha que fazer tudo isso, mas precisa fazer. Mas xinga e faz um escândalo. Meu filho, não adianta você ficar esperneando. Seja humilde. Você precisa. Faz o que precisa ser feito. Mas não tem alguém que faça para mim? Não, tem que ser você que faz. Você já fez a prova em casa, você já está tendo aulas aí, faz a tua parte, que nós fazemos a nossa. O perfil todos esses anos é assim mesmo. Agora é interessante, professor, eu gostaria que o senhor dissesse também as mudanças e as transformações. Acredito eu que o senhor tenha anos e anos dentro de uma sala de aula, passando conhecimento para os alunos, com essa pandemia e, na verdade, a gente já vinha num processo anterior, né, de implantação do EAD Sim. Em muitas modalidades, e acredito que no supletivo não era diferente. Eu quero que o senhor conte um pouco dessa transformação e como é hoje a sua rotina, professor? Olha, a transformação ajudou muito. Quando era aula presencial, nós dávamos um curso em média preparatório para fazer os exames oficiais ou em escola credenciada, 6 meses com aula presencial, 1 ou 2 disciplinas por dia, normalmente à noite ou de sábados, que era quando ele pode, porque no horário comercial normalmente a maior parte não pode. Depois começou a ser o EAD, Educação à Distância, com prova presencial. E vinham alunos de longe, vêm alunos de 300, 400 quilômetros. Tem alunos que vêm, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Ourinhos, viajam a noite inteira, chegam aqui, fazem a prova, a gente já explicou tudo como é. Já teve aulas preparatórias, já teve plantão de dúvidas, faz a prova e volta. Dali a 2, 3 meses vai fazer a prova final. Então, houve muita mudança para se tornar mais prático, pela praticidade da coisa. Agora, mais fácil. Agora, aqui entre nós também, não é, Guga?
Um aluno que estuda 6 meses não vai aprender tudo de matemática, física, química, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia, língua estrangeira e artes, que são 11 disciplinas agora no ensino Senão todo médio. mundo faria esse processo, né? Exato. Porque não teria porquê. Até porque os donos das escolas colocam umas questões razoáveis, mas é umas questões que, se você, bastante interpretativas também, principalmente a área de humanas. Agora, quando entra na parte de biologia, física e química, que é a área de exatas, aí a coisa pega. Mas eles já não colocam questões tão difíceis, porque sabem que o tipo de público-alvo vai responder, né? Agora, fazendo em casa, ficou mais fácil. E, por causa disso, nós, fazemos mídia, usamos muito essa brecha. Olha, você pode fazer a tua prova em casa, certo? E ajuda bastante. Mas, respondendo ao que a minha colega falou, aumentou um pouco a procura, sim. Certo. E vocês já diagnosticaram o perfil, né? A gente falou muito do perfil de quem procura, mas depois da pandemia, vocês perceberam que algum grupo específico começou a procurar? Sim. Esse grupo específico foram os desempregados, né? Nós tivemos aí um grande número de empresas que fecharam e então, com isso, para se recolocar no mercado de trabalho, foi necessário buscar, né, esse tempo perdido, correr atrás desse tempo perdido para poder se recolocar. Agora, por exemplo, né, numa faculdade, geralmente, as pessoas olham, ele tem o diploma de tal faculdade, reconhecida, etc. Então, acontece muito isso, né? Virou uma rotina entre as pessoas. Tal pessoa é formada por tal faculdade, o outro se formou em tal curso, tal. Como é que funciona no supletivo? Esse diploma, ele tem o mesmo peso? Tem o mesmo peso, é um diploma oficial, com todos os credenciais. Talvez você queira me perguntar assim, mas não é um pouco pejorativo apresentar um diploma supletivo ou denegrir um pouco a pessoa? Não. Ou é oficial ou não é. Ou é válido ou não é. Você está relacionando, eu fiz na USP, eu fiz na X faculdade que não tem nome. Supletivo é pessoas do povo que também tem classe alta, que não fez, porque a vida não permitiu. De uma maneira geral, a classe com mais dificuldades. Mas o certificado de diploma ou é oficial ou não é. Ele pode entrar em qualquer... Eu falo assim, você pode entrar em qualquer faculdade do Brasil ou do exterior. Nós temos alunos que estão fazendo medicina no Paraguai, na Argentina, foram certificados pelo supletivo. Já não sei se tem na Europa, aí já é outro detalhe de equivalência. Agora, com essa coisa da distância, professor, tem até alunos que fazem a prova em outros países. Né, Célia? Outros estados, né, professor? Então, o importante, Guga, que assim, para quem está procurando, para quem precisa concluir o ensino médio, o importante é procurar uma escola credenciada, fazer essa pesquisa, porque existem inúmeras escolas, supletivos, que não são reconhecidos, né? E aí esse aluno pode ter uma surpresa quando for ingressar na faculdade, de não ter o reconhecimento pela Secretaria do Estado de São Paulo. Então, qualquer colégio credenciado, o diploma desse colégio será válido em qualquer instituição, em qualquer faculdade, tendo, né, o importante é que seja publicado no GEDAI, na Secretaria de Educação do Estado, e a validade desse certificado é igual a qualquer um outro certificado de ensino regular. Não muda para ingressar na faculdade. Agora, pois não, professor. Pode. Só acrescentar um detalhe. Você vê como o Conselho Estadual de Educação ele é rigoroso a autorizar uma escola nova. Hoje tem 52 pedidos de autorização no Conselho Estadual de Educação para fazer o EJA, o EAD, a distância fundamental e médio. E são bem poucos os que conseguem. Significa que tem que ser bem criterioso. Tá? Nós podemos encaminhar os alunos para 4 escolas, mas tem mais. Certo? Agora, o Conselho Estadual de Educação fiscaliza mesmo, antes de autorizar, faz aquelas visitas rigorosas, tem que estar tudo de acordo com a lei, para que ele consiga ser autorizado e credenciado a certificar o EJA. Tá? Não é qualquer um. Agora, por exemplo, professor, a gente sabe, né, que as pessoas hoje passam por desemprego, por dificuldades financeiras. É muito caro fazer um supletivo? Ele chega a que porcentagem
de um preço de uma escola ou até de uma faculdade hoje? Posso responder? Fique à vontade, não falamos em valores, e sim no contexto mesmo. Hoje, em questão de valores, está bem acessível, né, professor? Devido à procura, ao aumento, ficou muito acessível. É bem mais em conta do que uma mensalidade de uma escola particular. Porque aí ele paga um valor X, pode estar parcelando e já equivale para os 6 meses. Na minha opinião, Guga, é o seguinte, são muitos cursinhos preparatórios. Eu diria que aqui no estado de São Paulo deve ter em torno dos 80 a 100. A concorrência é muito grande. Usando a expressão popularesca, é um mercado de peixe. Então, se aquele faz por X, eu vou fazer um pouco mais abaixo para matar o meu vizinho. E isso o aluno supletivo, por R$10, ele não vê o lado pedagógico, ele vê o lado comercial. É que eu falo muitas vezes, nós trabalhamos no curso supletivo, nós somos comerciantes e está atrelado ao lado pedagógico. Temos que cumprir as normas educacionais. Mas uma mensalidade de uma faculdade razoável, vamos colocar qualquer uma aí, é o preço total do curso supletivo. É uma vergonha de barato. Vai fazer o quê? É o que eles podem pagar. Muitos agora, este ano, esperavam receber o auxílio do governo emergencial para pagar a mensalidade. Porque, olha, não posso pagar hoje, atraso porque eu não recebi o auxílio emergencial. Quer dizer, é uma situação triste, né? A pessoa já está desempregada, ela dependia desse auxílio, de repente, às vezes até para comer, mas ela estava lá investindo na educação e para ter um certificado mínimo, né? Pelo menos, para dar para o segmento arrumar um emprego e tudo. Né? É uma bola de neve, assim, o público precisa, a situação financeira não permite. A pandemia obriga o aluno a ter que fazer alguma coisa, porque senão não consegue o mercado de trabalho. Esses dias eu até pensei o seguinte, este ano passado, para as crianças que perderam um ano letivo, talvez este ano, não sei, lá na frente vai fazer falta. Entende? Vai fazer falta. Quando chegar aos 18 anos, Célia, esse aluno vai ter que fazer supletivo. Terá que se preparar novamente para conseguir, né, ingressar na faculdade, porque... Daqui uns 10 anos, vai. Ele que tem agora 8, 9, 10 anos, faz 8, ele já está apto a fazer o supletivo. Agora, por exemplo, antigamente, né, eu diria antigamente no meu tempo de escola, tinha alguns colegas que de repente repetiam 2, 3 anos e faziam o supletivo para quê? Para chegar à universidade mais rápido. Ainda tem esse público também? Existe isso ainda ou é um negócio mais antigo? Fala você. Tem, né? Nós tivemos alguns jovens de 18 anos, 19 anos, que perderam, repetiram aí 1, 2 anos no ensino regular e que procuraram o supletivo para conseguir essa conclusão mais rápida e poder ingressar numa universidade, né? Mais rápido. Ele é igual, mesmo a pessoa já tendo uma carga em um currículo de alguns anos de estudo. Sim. É o recuperar o tempo perdido. Não muda, né? Entendo, serve aí para recuperar. É o que eu falei há pouco, tem 15, 16 anos, 14, olha, meu filho emancipado, ele quer já entrar na faculdade. Com 16, 17 ele não pode, mas 18 ele já pode, aí cai nessa mesma história. Exemplo que eu contei, de repente o aluno que repetiu 1, 2 anos, para não ficar tão defasado em termos de idade para entrar numa faculdade, ele já faz o supletivo, seria assim, né? Por lei, para ingressar no supletivo, é necessário que ele tenha 18 anos. A partir de 18 anos completos, já pode ingressar no EJA. Menos que isso, não. Né? Por lei, é 18 anos para o ensino médio. Para o ensino fundamental, a partir de 15 anos. Agora, hoje, os supletivos eles são 100% online ou ainda tem a modalidade presencial? E nesses tempos de pandemia, que suspendeu, como é que funciona? Nessa pandemia, né, nós iniciamos mais ou menos a partir de abril a modalidade EAD. O EJA EAD, ele tinha 20% mais ou menos presencial, com aulas presenciais e atividades e simulados presenciais. E as provas, né, o aluno que ele vai concluir o ensino fundamental completo, é necessário que ele realize 2 provas. E essas provas eram realizadas presenciais. Com o início da pandemia, a partir ali de mais ou menos de abril, nós iniciamos 100% online. Tanto o estudo, as atividades, os simulados, como também as provas.
foram aplicadas online. Estão sendo, né, aplicadas online. Por tempo limitado, né, professor? Durante a pandemia. Durante essa pandemia será 100% online. Eu te falei, pois não. Antes da pandemia, até o final de 2019, durante 2019 e 2018, ainda tinha alguns cursinhos que faziam a apostila impressa para eles darem o conteúdo programático daquele conteúdo obrigatório, que é o conteúdo que é publicado no Diário Oficial, que é aquele ensino tradicional regular. Depois que começou este ano com a pandemia, todos passaram para o digital e não existe mais apostila impressa. Não existe. Entendi. Hoje a pessoa acessa lá conteúdo já direto na internet. Isso. O aluno recebe um site e nesse site é obrigatório ele ter no mínimo 20 acessos e realizar as atividades. O controle de frequência, tudo é feito pela internet. A frequência, a carga horária será através da internet, através do site. Segundo nos informaram, né, Sam? O facto dele acessar as aulas online, no mínimo 20 acessos, no mínimo, pode fazer 100. Tem alguns que estudam muito aquele conteúdo todo, até porque eles querem fazer vestibular, eles querem entrar, por exemplo, no concurso de Polícia Militar, que é o mesmo conteúdo, ou até concursos públicos, ou outros objetivos, gostam de estudar. Tanto que até me perguntam, quanto tempo esse conteúdo fica à minha disposição? Até você ter o certificado na mão. Que é em média de 6 meses, sempre vai mais 1 mês ou 2 a parte da diretoria de ensino, colocar o GEDAI, o supervisor analisar a pasta, a documentação tem que estar toda direitinha, tudo em ordem, porque é um documento importante. E então eles estudam, gostam, têm lá o conteúdo todo à disposição deles. Além de ser obrigatório fazer esse estudo, consta como carga horária. Professor Célia, eu quero agradecer a participação de vocês neste programa, Alesp Cidadania. Muito bom a gente poder esclarecer aí nosso telespectador das possibilidades aí de um supletivo em tempo de pandemia. Muito obrigado. Viu? Nós é que agradecemos a oportunidade. E este foi mais um Alesp Cidadania aqui na Rede Alesp. Você continua com a nossa programação. Gostaria de convidar vocês a acessar nossas redes sociais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até um próximo encontro. Tchau!